pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, tudo tranquilo. Espero que vocês agora estejam com o caderno prontinho para anotar tudo que a gente vai explicar aqui na aula de biologia do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos e agora nós vamos estudar sobre teoria sintética da evolução, tá? O que seria essa teoria sintética da evolução? A gente vai falar sobre o advento da genética no século XX, que é justamente com o advento da genética do século XX que a gente vai ter o desenvolvimento dessa teoria sintética, tá? E a gente vai falar sobre os princípios da teoria sintética da evolução. Nós estudamos, pessoal, sobre o darwinismo, né, que é a teoria mais aceita sobre o processo evolutivo, e eu digo para você que essa teoria do darwinismo puro, ele não é ainda a teoria mais aceita, e sim essa teoria aqui, teoria sintética da evolução. E a gente vai falar no final, vai dar um resumo do que essa teoria fala, tá? Bem, vou falar um pouco sobre o advento da genética, né? A genética ela é uma ciência, uma sub-área da biologia que trouxe uma grande revolução no conhecimento científico no início do século XX. E esses conhecimentos eles foram principalmente devido a esse monge austríaco aqui chamado Gregor Mendel, tá? Ele formalizou a teoria sobre a herança das características. E ele é um cara que é precursor da genética. Nós temos aí a genética, onde a gente estuda a primeira e a segunda lei de Mendel. A gente fala sobre o princípio da dominância e da recessividade. A gente fala sobre a segregação independente dos fatores, né? Que hoje nós sabemos que esses fatores que o Mendel tanto mencionava são conhecidos como genes, tá? E hoje nós sabemos que os genes são trechos da molécula de DNA que contém informação genética para uma característica genética, tá? Então, esse cara aqui, ele foi sensacional, tá? Foi muito importante para o advento da genética no século XX. Inclusive, ele é considerado o pai da genética. Agora, teve um outro cara aqui, de 1901, Hugo de Vries, tá? Formalizou o processo de geração de diversidade. Ele falou sobre a teoria da mutação. Ele trouxe essa ideia de que o material genético ele pode sofrer mudanças, transformações. Essas transformações elas podem ser resultantes da ação do ambiente sobre o material genético, tá? Que é o processo de mutação. Mutação quer dizer mudança. E aí essas mutações elas podem ou não permanecer nos seres vivos e vai depender muito se essa mutação ela vai trazer alguma vantagem evolutiva para esse indivíduo. Se ela não traz vantagem evolutiva, o indivíduo morre e, consequentemente, essa mutação ela não pode ser transmitida para a descendência, tá? Então, esse cara aqui, o Hugo de Vries, também foi muito importante para o advento da genética aqui no século XX. Outro cara muito importante foi esse cara aqui, ó, o W. Bentham, tá? Criou o termo genética. Até então não se tinha uma palavra para definir essa ciência da hereditariedade. Então, deve ser esse cara o nome genética. Em 1909, W. L. Jansen ele criou o termo gene e em seguida propõe a denominação genótipo e fenótipo em seu estudo. E aí o que seria esse genótipo, né, e esse fenótipo? O genótipo é a constituição genética do indivíduo, é a representação dos genes. Esses genes nós sabemos que são os trechos da molécula de DNA que contêm características genéticas. Tá? E o fenótipo, pessoal, o fenótipo ele é o resultado da ação do genótipo com o meio ambiente. Tá? Então, o nosso material genético, ele interage. Nós, por exemplo, se eu tenho a predisposição genética para ter a pele um pouco mais escura, o meu genótipo é para que eu tenha uma pele um pouco mais escura. Mas se eu fico só dentro de casa, enclausurado, não pratico atividade física, eu vou ser meio que amarelado, né? Eu não vou ter essa coloração mais escura porque eu não fui tomar banho de sol. Então, o fator ambiente, que é a incidência do sol, né, ela vai contribuir para que essa minha característica se expresse. Agora, se eu me submeto a outras condições ambientais, o meu fenótipo
ele vai mudar. Por exemplo, se eu começar a comer excessivamente, o meu fenótipo ele vai alterar, tá? Porque o meu fator ambiental, que é a minha predisposição a querer ficar comendo constantemente, vai mudar a minha característica física. Da mesma forma também, se eu começar a me exercitar, o fator ambiental está contribuindo para que eu tenha um bom condicionamento físico, tá? Então, esses termos aqui, fenótipo e genótipo, é devido a esse cara aqui, o Jansen, tá bom? E aqui, pessoal, na sequência eu apresento a vocês uma cronologia de eventos e publicações importantes da elaboração da teoria sintética da evolução. É com base nessas publicações que essa teoria ela foi formulada. A teoria sintética da evolução, pessoal, por muitos é chamada também de neodarwinismo, tá? O termo neo significa novo, então novo darwinismo, tá? Então, quais são essas publicações? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Em 1859 nós temos a publicação da primeira edição da Origem das Espécies, foi dada por Charles Darwin. Então, o darwinismo ele é publicado aqui em 1859, tá? No livro do Charles Darwin. E o livro do Charles Darwin não é só Origem das Espécies, não. O nome do livro é mais ou menos assim, sobre a origem das espécies por meio da seleção natural, mais ou menos assim, tá? É um nome grande. Em 1886, nós tivemos a publicação do trabalho Seleção Fisiológica, uma sugestão adicional à origem das espécies de Georges J. Romanes, que utiliza pela primeira vez o termo neodarwinismo. Olha, ó, essa palavrinha surge aqui, 1886. Já em 1936, aconteceu uma série de conferências sobre genética e a origem das espécies, proferidas por Theodosius Dobzhansky, na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Tá? Em 1941, ocorreu uma série de conferências intituladas Sistemática e a Origem das Espécies, proferidas por Ernest Mayr e publicada em 1942. Já em 1944, ocorreu uma publicação do livro Velocidade e Padrão em Evolução, de George Gaylord Simpson. Tá? Em 1950, uma publicação do livro Variação e Evolução em Plantas, de George Ledyard Stevens. Então, todas essas publicações trouxeram alguma informação que contribuiu bastante para o conhecimento do neodarwinismo, né, que é a teoria sintética da evolução. Agora, o surgimento da genética no início do século XX e o seu grande desenvolvimento nas primeiras décadas de 1900 permitiram a reinterpretação da teoria evolucionista de Darwin à luz das novas descobertas sobre a hereditariedade. Vocês lembram que o Charles Darwin, em algumas situações, ele não sabia explicar? Por exemplo, ele dizia que os seres vivos atuais eles são resultantes de modificações que foram sendo acumuladas nos seres vivos primitivos. Mas ele não sabia, por exemplo, explicar de onde que essas mudanças ocorriam, como é que elas aconteciam. Que essas mudanças nós sabemos hoje que são as mutações genéticas. E elas têm um mecanismo bem explicado, tá? Então, com o conhecimento da genética, a gente consegue hoje trazer nova interpretação sobre a teoria do Charles Darwin, tá? Em 1930 e 1940, ocorreu a incorporação das ideias darwinianas em uma síntese evolucionária. E aí essa teoria do darwinismo ele começou a ser formulado, tendo uma nova releitura, nova reinterpretação, tá? E quais são os princípios da teoria sintética da evolução, do neodarwinismo? Agora a gente vai tentar explicar para vocês que princípios são esses. Primeiro princípio, mutações e recombinações genéticas causam as variações sobre as quais age a seleção natural. Essa é a primeira explicação das mudanças que os seres vivos sofrem, que Charles Darwin não sabia explicar. Essas mudanças são devidas às mutações genéticas e às recombinações. Você me pergunta, professor, o que é mutação? O que é recombinação? Mutação, pessoal, quer dizer que o material genético
nós temos ali, por exemplo, uma alteração na sequência das bases nitrogenadas que estão ali no nosso gene. Isso pode alterar a informação genética. Isso traz uma nova informação para o DNA. Então, isso é mutação. A recombinação seria essas misturas. Por exemplo, quando o indivíduo masculino, né, ele fecunda o indivíduo feminino, o espermatozoide, ele fecunda o óvulo, o que que acontece? Vai ter ali a junção dos cromossomos do pai com os cromossomos da mãe. Beleza, aí forma um novo indivíduo. Esse indivíduo, quando ele chega na fase adulta, que ele vai formar gametas, os gametas que ele forma, antes de se formarem, ocorre uma mistura. Os cromossomos do pai começam a se misturar com os cromossomos da mãe, fazendo uma mistura. Essa mistura a gente chama de recombinação, genética. Então, isso causa variações nos seres vivos. Tá? E fontes de variabilidade, a gente considera como fonte de variabilidade as mutações, o crossing over, que é a mesma coisa que recombinação cromossômica, tá? Essa palavra recombinação também pode se chamar de crossing over. Crossing over é a troca de pedaços que ocorre entre os cromossomos homólogos, tá? Cromossomo do pai troca de pedaço com o cromossomo da mãe, fazendo essa mistura. Por isso que, por exemplo, você parece um pouco com seu pai, mas ao mesmo tempo parece um pouco com a sua mãe, tá? Além de ter as mutações, o crossing over, né, que são recombinações, nós temos também as oscilações genéticas, que são, por exemplo, quando eu tenho uma população num lugar, né, uma população de indivíduos de uma espécie, em uma região, e uma outra população em uma outra região, quando eu tenho mudanças, né, migrações entre essas duas populações, isso pode provocar oscilações genéticas, tá? Então, pessoal, o princípio da teoria evolutiva fala que os seres vivos, eles sofrem ações, mudanças. E essas mudanças é pelo processo de mutações genéticas. Essas mutações alteram o material genético desses indivíduos. Consequentemente, isso provoca neles, pessoal, variabilidade, tá? Variabilidade. Então, até um pouco tá errado aqui a digitação, tá, pessoal? Mas é variabilidade aqui. Então, essa variabilidade são justamente essas diferenças que ocorrem entre os seres vivos. Essa variabilidade, ela tem que ser selecionada, porque vamos imaginar, eu tenho seres vivos aqui, um conjunto de indivíduos da mesma espécie, numa população. Digamos que alguns membros dessa população sofrem alguma mutação, e aí formam-se novos indivíduos com características diferentes dos demais da população. A gente tem que fazer a seguinte pergunta: esses indivíduos que são diferentes, eles estão adaptados para viver naquele local? Essa característica que surgiu, ela é boa para eles? Se ela for boa, ela vai ser selecionada positivamente e ela vai ser transmitida para os descendentes. A tendência é que ela tende a aumentar o número de indivíduos com essa nova característica. Mas se essa característica que surgir na população, ela for ruim, se ela não trouxer uma adaptabilidade para ele, então o indivíduo que tem essa nova característica vai morrer. Consequentemente, ele não vai gerar descendente. E, consequentemente, ela não vai ser transmitida para as futuras gerações. Então, ela vai ser selecionada negativamente, tá? Então, a seleção natural ela vai atuar sobre essa variabilidade no sentido de desenvolver o quê? Fazer com que apenas indivíduos adaptados sobrevivam e possam transmitir essa característica, né, para a descendência, tá, pessoal? Então, resumindo, a teoria sintética ou neodarwinismo, ela é resumida dessa forma. Eu tenho mecanismos evolutivos que podem mudar ou trazer novas características genéticas nos seres vivos, promovendo variabilidade. Essa variabilidade ela é selecionada pelo mecanismo de seleção natural, onde os mais aptos sobrevivem, os menos aptos não sobrevivem. E os mais aptos transmitem essa característica para os descendentes que estarão adaptados, porque eles têm uma característica adaptativa, tá?
E aí, resumindo, pessoal, eu trouxe esse esqueminha aqui para vocês entenderem melhor. Por exemplo, eu tenho aqui um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Representei eles por várias bolinhas, mesmo tamanho, mesma cor, para dizer que são todos indivíduos da mesma espécie. Então, você sabe que esses indivíduos eles vão sofrer no processo de fatores evolutivos, mutação, né, mutação cromossômica, seleção natural, recombinações. Esses fatores evolutivos, eles vão trazer o quê? Novas características para a população. Fazendo que isso aqui leva muito tempo, tá, pessoal? Mas essa nova característica que é trazida para essa população, será que ela é boa? Será que ela vai trazer vantagem ou desvantagem para o indivíduo que tem essa nova característica? Então veja que eu tenho indivíduos aqui diferentes na população. E o que a natureza vai fazer, pessoal? Nós vamos ter na natureza agentes seletivos. Esse agente seletivo pode ser, por exemplo, o tipo de alimento que vai estar disponível para ele, ou até mesmo algum predador. Então, esse agente seletivo que ocorre na natureza, ele é como se fosse uma peneira, como se fosse um funil. E nesse funil, pessoal, você sabe que só vai passar aquelas bolinhas aqui que tem o mesmo tamanho que dê para atravessar esse orifício. Então, quer dizer que essas bolinhas aqui, elas são adaptadas, tá? Porque elas estavam de acordo com esse agente seletivo. Aqueles que não estavam adaptados não vão passar. Então, aqui seria a geração seguinte, tá? Então, aqui é o mecanismo de seleção natural ocorrendo, selecionando aqueles indivíduos que estão mais adaptados. E esses indivíduos diferentes só surgiram por conta dos fatores evolutivos, tá? Então, a teoria sintética da evolução apoia-se nos seguintes fatores evolutivos: mutações, recombinação, seleção natural, migração, oscilação genética. A resultante desses fatores numa população, em linhas gerais, é a evolução. Então, resumindo aqui, pessoal, sobre a teoria sintética da evolução, eu tenho aqui a teoria da seleção natural, que foi proposta por Charles Darwin, ou seja, é o darwinismo puro, tá? Esse darwinismo, juntamente trazendo conhecimentos da genética, como conhecimento sobre as mutações, conhecimento sobre a recombinação genética, ou seja, os fatores que podem alterar o material genético, todo esse conhecimento da genética associado com a teoria da seleção natural vai resultar na teoria sintética da evolução, que nós chamamos aqui de neodarwinismo, tá? O que o neodarwinismo diz? Ele diz que a população é a unidade evolutiva. Quem evolui não é o indivíduo, segundo a teoria sintética. E quem evolui é a população, tá? Se esse indivíduo que apresentou alguma modificação genética, se ele não gerar descendente, não adianta de nada, porque se ele morrer, ele não vai gerar descendência, tá? Então, a população ela é considerada um conjunto gênico, um conjunto de genes que vai ser ali selecionada pelo mecanismo de seleção natural, tá? E aí existem os fatores evolutivos que promovem essas mudanças no conjunto gênico, que são mutação genética, mutação cromossômica, recombinação gênica e imigração. Outros fatores evolutivos também são a emigração e a seleção natural, ok? Uma diferença entre esses fatores evolutivos é que, por exemplo, ó, esses que eu apresentei aqui, mutação genética, mutação cromossômica, recombinação e imigração, eles promovem um aumento na variabilidade genética dos indivíduos, tá? Porque eles trazem novas características para a população. Já a emigração e a seleção natural, eles diminuem a variabilidade genética, tá? Porque a emigração, o indivíduo ele sai da população e vai para um outro local. Então, ele vai diminuir a frequência de características naquela população. E a seleção natural só vai selecionar quem está adaptado para viver no ambiente. Então, também vai promover uma diminuição na variabilidade genética, pessoal, tá? E a seleção natural atuando, ela promove uma alteração na frequência gênica e genotípica. Se eu tenho uma alteração nisso aqui, na frequência gênica e genotípica, vai ter também o processo de
evolução. Então, eu espero que vocês tenham entendido e eu aguardo vocês na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.